tem dinheiro sobrando? Sobrando, Não, né? ninguém tem, né? Mas tem dinheiro para bancar a contratação? Mais uma informação que circulou esta manhã de que, pelo Gerson, que está no Zenit da Rússia, o Cruzeiro teria já oferecido hoje, Hugão, 27 milhões de euros. Mas Jonathan Jesus talvez possa entrar também na jogada. Essa e proposta na que está circulando hoje pela manhã, inclusive noticiada também pelos nossos companheiros da ESPN, seriam só os 27 milhões de euros. Não, Jonathan Jesus entra na jogada. Está entrando na jogada Entra também? na jogada. Porque o Zenit provavelmente não vai aceitar somente os 27 milhões, Leopoldo Siqueira. E como ele tem o interesse do Jonathan Jesus, então, por mais que o Cruzeiro tenha essa resistência em liberar o zagueiro, que é um baita de um zagueiro, principalmente quando entrou muito bem naquela fase final, quando o Vidalba se machucou, acredito que o Zenit não aceite apenas os 27 milhões. Então, conscientemente, de forma opinativa, você pode ter certeza que Jonathan Jesus deve entrar na parada aí, pelo menos por uns 9 milhões de euros. E é lucro, hein? Porque comprou por 3, 4 milhões de reais. Então, se você vende por 9 milhões de euros, é um baita de um lucro que o Jonathan Jesus rendeu ao Cruzeiro. Pois bem, com relação à folha salarial, né, o Cruzeiro deu uma aliviada do Gabigol, né? Quem não deu aliviada foi... Deu ou não deu aliviada? Vai pagar quanto desse... Não, é porque você ainda tem que fazer um reajuste ainda salarial, por exemplo, para o Caio Jorge, tem que fazer um reajuste salarial, de repente, Não, estou falando do Gabigol. Deu uma aliviada no salário do Gabigol. Metade, é isso? Você está falando na negociação com o Santos. Do Gabigol. Perfeito, mas na negociação em relação ao Santos, né? Trouxe a informação essa semana, inclusive, de que o Cruzeiro não assume 50% do pagamento do salário, porque o Santos tem um parceiro comercial que vai bancar 75% do salário do Gabriel Barbosa, porque o Pedrinho não aceitaria pagar 50%. Por isso que eu o interpelei, honorário. Tá certo, então. Deu uma pequena aliviada. Quem não aliviou foi a torcida organizada do Santos. Coisa chata, né? A gente vai ver na sequência, na apresentação do Gabigol na Vila Belmiro, ele falando sobre... Deixa ele falar. Isso. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Mas desde o começo ali do meio do ano até o final, o Pedrinho já sabia que eu queria voltar pro Santos. Só esperar que tu... Não, mas só quer que é nóis. Tamo junto. É nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto. Tá junto, tá ligado? É nóis. É nóis, tamo junto. Bora. Ô, gente, falar uma coisa pra vocês. Eu sou totalmente contra a violência, para deixar isso muito claro para todo mundo. Mas quero deixar claro para vocês que o futebol não é um mar de rosas. Ronaldo Luiz sabe muito bem disso. Conviveu anos e anos com torcidas como, por exemplo, torcida independente. Convivia, ia no shopping, trombava com gente da Gaviões. Nunca teve problemas com torcidas organizadas, sem dúvida nenhuma, porque sempre respeitou os clubes e respeitou o clube por onde passou. Então não pensem que o Hugão está passando pano, de repente, fazendo vistas grossas às coisas aqui, certo? Mas é necessário entender que um jogador como o Gabriel Barbosa, quando toma uma pressão dessa, com o dedinho, inclusive, encostado na barriga, meu irmão, o cara sente que é pressão mesmo e que o futebol, meu amigo, não é só grana e não é só dinheiro em caixa, não, tá ligado? Você pode escolher muito bem para onde você vai, você pode falar, a boca tá aí para falar, você pode falar o que você quiser, entendeu? Você ajudou o Cruzeiro aí para a Taça Libertadores da América, mas aí, meu amigo, dá uma fragada aí, ó, você toma uma pressãozinha mesmo da torcida, aí vai seguindo ali, tem o dedinho na barriga agora, nesse exato momento aí. A então... posição corporal ali, né, o Hugão, é de intimidação. E foi intimidado. Né? Não é pra ninguém pensar que eu tô falando aqui, eu sou a favor de violência, nem nada disso não, entendeu? Mas é necessário que ele saiba, por exemplo, que ele tá indo pro time do Santos, onde é uma torcida que cobra muito, cobra demais mesmo, e essa chamada na chincha aí, irmão, pois é. Então fica esperto e não joga bola não pra você ver. Coloca novamente só o trecho, se for possível, em que os torcedores chegam para apontar, não sei se dá para marcar, só os torcedores. Isso, esse aí. Ronaldo Luiz, imagina você sendo apresentado no Vasco, no São Paulo, no Cruzeiro, enfim. A diretoria abre a apresentação, deixa só o trecho dos torcedores, se for possível.
para torcedores organizados cobrarem do jogador? Na minha opinião, Léo, sinceramente, para mim é uma covardia o que a diretoria do Santos fez na apresentação do Gabigol. Por que é uma covardia? Eu não acho que o torcedor tem que participar de um momento como esse, não. Entendeu? Embora eles tenham uma participação efetiva na arquibancada. Agora, fazer isso aí, diante das câmeras, já intimidando o atleta, tipo, como se fosse assim, ó, tu vê lá, hein, parceiro, cuidado, hein, ok? É complicado, Léo. Tomara que o Gabigol não leve isso em consideração e jogue o futebol que ele sabe jogar. Muito bem. E depois da festa, dos pedidos, tá aí. Quem fica? Caio Jorge. Sem negócio com o Flamengo, sem negócio com ninguém, Hugão? Sem negócio com ninguém. Para começar a conversar, era 50 milhões de euros. Não era garantia de que ele iria para o Flamengo. O Flamengo liga para o Caio Jorge diretamente. Isso chama-se assédio. Assédio ao jogador. Existem os mecanismos corretos para você contratar um jogador. E quando você liga direto para ele, sem antes falar com o agente ou falar com o clube, isso chama-se assédio, tá, Flamengo? Você está errado. Você não é o todo-poderoso, não. Você não manda no Brasil, não. Então, isso que você fez é errado e certamente Pedro Lourenço deverá tomar alguma medida em relação a isso. Bom, e na sequência, a gente está vendo as imagens e tudo da representação tranquila de todos os jogadores que estão aí sendo alvos de outras equipes. E o Matheus Pereira tem contrato somente até 10 de junho e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né? E agora uma gestão com relação à renovação dele, que a conversa já começaram há algum tempo, né, Hugão? Onde é que está a dificuldade aí? Dificuldade zero, Leopoldo Siqueira. O que estão olhando é uma melhoria salarial, uma extensão nesse tempo de contrato e também algumas condições pela qual dificultaria a saída do Matheus Pereira, principalmente uma multa contratual maior para que ninguém possa usar de outros mecanismos para tirar o camisa 10 do Cruzeiro, que quer ficar no Cruzeiro, agora está um cara feliz. Então nós temos Caio Jorge e Matheus Pereira, que sem dúvida nenhuma não sairão do Cruzeiro, serão jogadores do Cruzeiro em 2026. Já tem mais Cruzeiro, a porta da toca está aberta e a gente vai ter mais informações. Agora, onde não tem dificuldade nenhuma, é na hora de você negociar. Garantiu a vitória na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E é o Cruzeiro agora que sacudindo a rede da Copinha. Hugão, hoje tem mais. Tem. E Leopoldo Siqueira, vou falar uma coisa pra você. A estreia do Myron César me surpreendeu, porque me surpreendeu inclusive na escalação. Primeiro gol de pênalti do Fernando. Depois a gente tem um time muito bem articulado. E olha, vou até chamar o Ronaldo Luiz para essa resenha, porque o Myron César, ele é um treinador que ele gosta de jogadores pisando na área. E se você contar, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5... com os dois que estão aqui, 7 jogadores pisando na área, ou seja, você ter 3 nessa sobra. Então o Cruzeiro começa muito bem e acho que é uma decisão acertada você ter o Myron César como uma escolha para ser esse treinador para essa copinha que tem tudo para o Cruzeiro ir adiante e quem sabe até trazer essa taça para nós, Leopoldo Siqueira. Boa sorte aos garotos. E já foi finalista, né, da Copa São Paulo, né? O Myron César já foi finalista e o Cruzeiro chegou a ser finalista também na época com o ex-treinador, que até estava no Red Bull Bragantino, desculpa, Leopoldo Siqueira, o Seabra. Isso, Fernando Seabra. Isso. Destaque para o Fernando, atacante aí, que tem tudo para poder voltar no auge aí, na sua forma física aí, sem dúvida nenhuma. E aí o zagueirão deu esse mole ficar com esse braço aberto. Né? E foi uma grande perda para nós, né, americanos, a ida do Myron César para o Cruzeiro. Correto. E agora chegou a hora do Momento Popular. Participe da bancada, você que viu o seu vídeo, né? Foi pré-selecionado, está participando da bancada.